Olá, nesta edição do Papo com o Editor, temos o prazer de receber a deputada federal e pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, Tabata Amaral, do PSB. Nessa entrevista participa também o repórter Matheus de Souza, que foi responsável pelo roteiro. Deputada, muito obrigado pela entrevista. Eu queria já começar esse bate-papo perguntando para a senhora sobre um assunto que monopolizou um pouco o noticiário essa semana. O presidente Lula, ontem, ele negou que tenha lhe convidado para assumir o ministério, que foram rumores que saíram por esses dias aí, que seria uma forma de tirá-la da corrida eleitoral de São Paulo. E ele voltou a repetir em São Paulo que a luta é da esquerda contra o bolsonarismo, né? Eu queria primeiro saber até que ponto esse rumor é verdadeiro, se isso de fato aconteceu, e como é que a senhora enxerga esse resgate do presidente de trazer essa polarização novamente para a eleição municipal desse ano. Perfeito. Olá para todos que nos acompanham, um prazer conversar com você, Galvão, conversar com você mais uma vez, Matheus. E respondendo à pergunta, primeiro não passaram de rumores e a gente não tem o que falar sobre rumores. O que eu sei é que a gente trabalha muito para apresentar um projeto para a cidade de São Paulo que faça sentido para as pessoas que moram na cidade de São Paulo. Então, fico feliz com o respeito que foi demonstrado pelo presidente Lula à nossa pré-candidatura, mas o fato é que nada mudou nos últimos dias. Eu estou numa missão muito grande de trazer as melhores ideias, as melhores propostas, os maiores especialistas, mas, sobretudo, apresentar uma pré-candidatura que possa ser ponte entre a periferia e o centro, que possa juntar uma cidade que é extremamente desigual e que está extremamente dividida. E falando sobre a polarização, eu não acho que a polarização é a melhor forma de você encarar a disputa do ano que vem. A cidade de São Paulo tem problemas gravíssimos que não deveriam ser de esquerda ou de direita e não deveriam ser enfrentados sob essa ótica. A gente tem um problema enorme de segurança pública no centro e no ponto de ônibus da periferia. Para citar dois exemplos, a gente tem uma escola pública que ainda perde a guerra todos os dias contra a criminalidade. A gente não dá conta de ter um programa de primeira infância, de alfabetizar as crianças. O nosso transporte público não funciona, a cidade está travada. Essas não são questões de esquerda ou direita. E quando a gente traz a lógica da polarização para esses problemas tão reais e concretos, a gente se perde. A gente volta a falar das redes sociais, das brigas políticas, das divisões partidárias e a gente deixa de tratar do mais importante, que são esses problemas e como é que a gente vai resolvê-los. Deputada, com relação a esses problemas, você citou no lançamento da sua pré-campanha que os focos da sua candidatura são a questão da segurança pública, do transporte e da educação. E eu queria saber quais são as propostas para lidar com as cracolândias, tanto a do centro quanto a que você comentou, das periferias, as pequenas cracolândias que existem, né? Quais são as soluções pensadas para lidar com esse problema que é histórico aqui na cidade de São Paulo? Matheus, essa pergunta tem tudo a ver com a anterior, porque a Cracolândia talvez seja o problema que deixa mais claro o quanto que a polarização não resolve absolutamente nada. Porque quando a gente fala dessa questão, a primeira regra tem que ser entender a complexidade. E aí a gente tem de um lado do espectro político quem só enxerga os bandidos que estão lá e não olha para as pessoas que estão lá porque não têm onde morar, porque estão doentes, que precisam de acolhimento, mas a gente também tem do outro lado as pessoas que só enxergam os doentes e não enxerga o crime, não enxerga quem está lucrando, não enxerga as ilegalidades que estão acontecendo. A primeira proposta que eu faço é: não vamos polarizar com a Cracolândia. Tem um problema de saúde pública. A gente não tem vaga para internar os dependentes químicos que estão na Cracolândia. Eu trago isso porque a realidade ela se impõe a qualquer debate teórico. Meu pai era dependente químico e nunca conseguiu uma vaga no sistema público de saúde. A gente perdeu meu pai com 39 anos de idade para o crack. Esse é um problema não é só da Cracolândia, é das famílias brasileiras. A gente precisa enfrentar a questão do álcool e outras drogas. Então esse é um ponto. Mas ao mesmo tempo precisa entender que a Cracolândia só existe porque tem gente ganhando dinheiro. Porque a droga ali é mais barata. Porque tem negócios absurdos que são escondidos ali. E se você não faz um trabalho junto com a guarda, junto com a polícia militar, de enfrentar aquela criminalidade, você também não resolve o problema. E esse é o pacto que eu quero fazer com as pessoas. Será que a gente consegue sair dessa disputa ideológica burra, rasa, e olhar para os problemas como eles são?
E não ter apego a só falo com gente de esquerda, só falo com gente de direita. A gente tem que falar com a população. E eu acho que a Cracolândia é um ótimo exemplo do que acontece quando a polarização fica mais forte, fica mais importante do que os problemas que deveriam estar sendo debatidos. Essa conversa passaria pelo governo do Estado, obrigatoriamente, né? Porque além de ter toda a questão social, tem a questão de que há uma demanda, porque também existe um tráfico infiltrado lá e que a inteligência policial não conseguiu resolver isso, né? Mas como é que a senhora conseguiria conversar com o governador, por exemplo, caso a senhora fosse eleita, não só para resolver a questão social, mas para tirar o traficante do local, né? Talvez esse seja um dos maiores diferenciais da minha pré-candidatura com a dos outros concorrentes que a gente tem. Eu tenho absoluta confiança que se for da vontade de Deus, se for da vontade das pessoas, se eu for eleita, eu vou governar conversando e contando com o apoio tanto do governador Tarcísio quanto do presidente Lula. Porque eu dialogo com os dois desde já. Porque tem problemas que deveriam ser maiores do que as disputas políticas. Como você trouxe, não dá para a gente enfrentar a criminalidade que não acontece só na Cracolândia, mas que acontece lá também, se você não tem um diálogo com o governo do Estado. E não é só ser aliado, não. Na teoria, o prefeito de São Paulo é aliado do governador do estado de São Paulo. Os dois não conseguem ir na mesma direção na Cracolândia. Quantas operações a gente não viu que o governo leva a Cracolândia para um lado, aí a prefeitura não tinha sido avisada e leva a Cracolândia para o outro. E aí os comerciantes ficam como? A população fica como? Os doentes ficam como? Então, essa é uma coisa que eu digo desde já. Pode perguntar para o governador Tarcísio, pode perguntar para o presidente Lula, porque eu tenho absoluta certeza que se eu for prefeita de São Paulo, eu vou contar com o apoio dos dois para resolver esses problemas. E a questão da segurança pública, se a prefeitura não estiver na mesma direção, trabalhando junto com o governo do estado, a gente só vai espalhando o problema, que é o que está acontecendo hoje. Eu queria, deputada, abordar uma questão que é uma das bandeiras do seu principal pré-adversário hoje, o deputado Guilherme Boulos, que é a questão da moradia, né? A gente tem várias ocupações hoje na cidade que tentam lidar com esse problema, o déficit habitacional. São ocupações que têm lideranças e são organizadas, e, no entanto, a gente teve casos como o do edifício Wilton Paz de Almeida, né, que desabou e que não havia um sistema de organização muito claro lá dentro, né? Eu queria saber como é que a senhora pretende lidar com essa questão habitacional em São Paulo, né? Vai ser na base da construção de mais habitações, de uso de prédios já existentes e que têm dívidas muito altas com o IPTU, por exemplo. Qual é a sua proposta para resolver esse problema? Eu começo trazendo um pouco da minha experiência pessoal, porque o nosso diploma de realidade também importa. Minha família mora em uma ocupação até hoje. Nós estamos há anos na justiça tentando legalizar a nossa casa e a gente não consegue. E essa não é uma realidade só minha. Essa é uma realidade das periferias, essa é uma realidade em quem mora próximo às represas, essa é uma realidade dos comerciantes. Mesmo quem está consolidado, que está naquele lugar há décadas, não consegue regularizar o seu terreno, não consegue regularizar o seu comércio. E eu acho que esse é o primeiro ponto, levar a dignidade para onde as pessoas estão. Eu vou já falar das outras soluções, mas por que é que eu não posso morar onde eu moro hoje e ter o documento da minha casa? Por que é que eu não posso abrir um negócio na avenida da minha comunidade e ter o documento desse comércio? Por que é que eu não posso ter um programa para levar melhorias para as pessoas onde elas moram? Tanta gente, eu que sempre tive bronquite, sinusite, rinite, azites todas. Quantas casas que não estão infestadas pelo mofo, não tem um banheiro digno, que a gente, ao invés de colocar todo o recurso para construir casas novas, não poderia direcionar uma parcela para melhorar a vida das pessoas, para sanear, levar saneamento básico, cuidar dos córregos, botar corrimão. Tem muita coisa que assim, não é daqui a 10 anos, é para ontem, que a gente consegue levar dignidade para as pessoas e respeito onde elas estão. Para mim essa é a primeira questão. E essa é uma coisa que nem a esquerda nem a direita vem fazendo, se a gente pensar bem. E aí tem uma segunda coisa que é ocupar o centro. O centro tem que ser ocupado pelas pessoas. E como é que se ocupa o centro? Olhando para os imóveis abandonados, olhando para os imóveis que estão com dívidas astronômicas com a prefeitura, mas também olhando para vazios enormes que a gente tem ali mais na borda da cidade, entre o centro e a periferia, e que são ocupados por galpões abandonados.
A gente olha para Pinheiros, tem uma região inteira com prédios públicos completamente subutilizados. Será que aquilo ali que já pertence ao público, que não tem quase ninguém usando, não deveria ser transformado em um habitacional? A gente fica buscando solução astronômica, levando as pessoas para longe, mas tem muito lugar que com o mínimo de inteligência você consegue ocupar e levar as pessoas para morarem. Então essa é a segunda coisa. E aí a gente tem que fazer o que tiver ao nosso alcance, aluguel social, ocupar terreno abandonado, transformar terreno público. E aí tem uma terceira coisa que é políticas de mobilidade também são políticas de habitação. A minha casa não saiu do lugar, mas faz alguns anos que a gente passou a morar mais longe. Porque eu levava 2 horas de ônibus para chegar no centro, eu levo 4 horas hoje. Você investir no transporte público, dar velocidade, que as pessoas possam confiar nele, que seja mais rápido ir de ônibus do que de carro, também é uma forma de fazer com que as pessoas morem mais perto, que elas estejam mais conectadas. Deputada, indo mais um pouco para a questão da política, né, eu queria perguntar como é que vai ser a participação do vice-presidente Geraldo Alckmin na sua campanha. Durante o lançamento da sua pré-campanha lá na sua casa, ele teve de forma online, né, participou de forma online, mas no mesmo dia ele teve em São Paulo com o presidente Lula. Você acha que isso pode vir a acontecer, ele ficar muito ocupado em Brasília e não ter uma presença tão forte na sua campanha? Porque a expectativa do PT é que o Lula esteja em São Paulo, ao lado de Boulos, em várias oportunidades. Você acha que essa agenda pode comprometer a participação dele de subir no palanque contigo? Essas são as dores e alegrias de ter o apoio do vice-presidente da República. Se ele não fosse o vice-presidente da República, eu teria ele fisicamente, de segunda a segunda, nos ajudando aqui em São Paulo. Mas dado que ele a gente tem restrições. Eu até brinquei com ele, presidente, eu nunca mais faço nada contigo que não seja num sábado. Que ele é uma pessoa muito correta, como todos deveriam ser. Mas ao mesmo tempo, que honra ter o apoio do vice-presidente da República, que está nos ajudando com especialistas, com a montagem de chapa. A gente tem todo um PSDB histórico que, infelizmente, viu seu lugar ser tomado por pessoas que estão preocupadas com cargos e etc e tal, mas que sempre pensou a cidade. São as pessoas que estiveram com Alckmin, que estiveram com Serra, que estiveram com Bruno Covas. E essas pessoas estão vindo cada vez mais para a construção do nosso projeto. E o vice-presidente Geraldo Alckmin simboliza muito disso. Um grupo de pessoas que não estão preocupadas com esquerda, direita, que não estão preocupadas com palanque, redes sociais, Twitter, mas que pensam a cidade e que acham que, assim como eu, que São Paulo tem que competir para ser uma das melhores cidades do mundo. E não ser uma cidade como hoje, em que de cada 10 pessoas, 6, se pudesse, sairiam da cidade. Você citou agora, desculpa, Galvão, você citou agora o PSDB. Eu queria saber se tem existido movimentos para trazer o partido para sua campanha, né? Que até agora ele está aí cambaleante, não lançou ainda um nome. Tem uma disputa para se lança ou não um nome. Está dividido também, né? Tem uma parte que defende o apoio ao prefeito Ricardo Nunes, outra parte defende o apoio à sua candidatura e outra parte defende a candidatura própria, né? Você acha que vai conseguir trazer o PSDB para te apoiar? Eu converso com todo mundo que quer pensar uma cidade melhor, uma cidade que pode ser ponte entre a periferia e o centro. Eu converso muito com o PSDB, mas eu tenho muita tranquilidade de saber que essas conversas vão se estender ao longo dos próximos meses. A diferença, talvez, entre o nosso projeto e o dos outros é que quem vem para esse projeto não é por cargo, não é por dinheiro, não é por projeto de poder, é porque quer algo diferente. É porque quer apresentar soluções inovadoras. É porque acha que São Paulo pode e merece ser muito mais. E eu acho que esse é o debate que acontece hoje dentro do PSDB e outros partidos. Você vai apoiar fulano ou ciclano porque lá você tem cargo, lá você tem dinheiro, lá você tem várias coisas, mas a cidade não vai mudar? É mais do mesmo dos dois lados? Ou você vai apostar em um projeto que é uma mudança de fato? É uma quebra de paradigma. Eu acho que essa é a pergunta que as lideranças do PSDB se fazem e é essa pergunta que outros partidos vão fazer. E também vale só uma provocação. Esse tanto de partido que se aglutina em torno de um projeto por conta do dinheiro, do cargo, do recurso, etc., esse dinheiro sai de algum lugar, esse dinheiro sai do nosso bolso em última instância. Eu queria abordar agora a questão do vice, né? A gente está numa temporada de conversas e negociações das futuras chapas para definir os seus candidatos a vice. A senhora tinha confirmado que fez o convite para o jornalista José Luiz da Atena compor a chapa com a senhora, e ele chegou a pontuar que ainda não tinha nada resolvido, o martelo não estava batido. Queria saber da senhora como é que estão essas articulações, essas discussões, se há outros nomes,
se as conversas com ele já estão avançadas, como é que está essa questão da definição do vice na sua chapa? Eu tenho uma leitura que o Datena agrega muito a esse projeto por inúmeras razões, mas talvez a principal é porque ele entende quais são as principais dores das pessoas. No momento que a gente se perde nessas brigas ideológicas de Twitter, o Datena entende de verdade. É por isso que as pessoas o respeitam tanto, a dor de uma mãe que fica em casa esperando sem saber se sua filha vai chegar no horário, porque sabe que a lua está sem luz, porque sabe que o transporte está atrasando, porque sabe que um sobrinho foi assassinado recentemente. O Datena entende essas coisas. Então, eu fico muito feliz de saber que ele enche a boca para dizer a Tabata é a mais preparada dos pré-candidatos. É nesse projeto que eu acredito. Qual é o papel específico que ele vai ocupar nesse projeto? Ele já está afiliado ao PSB, é uma decisão que ele vai tomar na metade do ano. Se ele decidir que faz sentido compor esse projeto como vice, vai ser muito bom para a gente. E se ele decidir que quer apoiar de outra forma, vai ser muito bom para a gente também. Então a senhora continua aguardando um posicionamento dele? E com muita não está conversando com outros nomes? Não, eu não sou de fazer esses joguinhos, não. A política sofre tanto com esse tanto de mentira, traição, safadeza. Seria uma chapa que eu pura, peco então. Pelo outro extremo. Seria uma chapa pura, então. Sendo Datena, sim. Mas, obviamente, a chapa e a coligação, ela vai muito além da decisão de vice, e esse é um projeto em que cabe todo mundo que queira ter um papo sério sobre São Paulo e não só buscar mais um carguinho para se segurar. Para encerrar agora, a não ser que o Galvão tenha outra pergunta, né? É quase que uma tradição em São Paulo que quem se eleja à prefeitura enxergue o cargo como um trampolim para outros projetos políticos mais tarde. E é comum que a pessoa deixe, né, o cargo no meio do mandato. A curiosidade que eu tenho é se você, assumindo a prefeitura, pretende completar o mandato, os 4 anos de mandato, se eleita, né, os 4 anos tem esse compromisso, ou se tem aí na perspectiva, talvez, galgar passos maiores. Tivemos 2 casos em São Paulo, dos ex-prefeitos João Dória e José Serra. A resposta é muito simples. Isso vira um carimbo, né? Eu quero ser prefeita por 8 anos. E se for da vontade de Deus, se for da vontade do povo, se eu fizer por merecer, serei prefeita por 8 anos. São Paulo é grande demais, grandiosa demais, para a gente ter prefeito por 2, 3 anos como a gente teve ultimamente, para a gente ter pessoas que veem a cidade como trampolim. Para mim não existiria honra maior do que ser prefeita dessa cidade, e esse é meu único objetivo. Agora, para encerrar mesmo, deputada, semana que vem volta o ano legislativo, né? Qual é a sua expectativa desse início? Tem vários abacaxis aí para serem descascados, né? O que a senhora está esperando desse começo de ano? Mais diálogo. Tivemos avanços muito importantes no Congresso. Eu, inclusive, sou presidente da bancada da educação do Congresso. Tenho muita alegria de ser autora do projeto da poupança ensino médio, que vai começar a transferir os recursos para o jovem já agora em março. Então, tivemos vitórias importantes, algumas que foram apresentadas por mim. Agora tem muito mais coisa para ser feita. Eu acho que esse é um pouco do sentimento que eu carrego e que eu levo para as pessoas. A gente levou 30 anos para aprovar uma reforma tributária. Eu fui a única mulher no grupo de trabalho da reforma tributária. Que bom, mas não dá para celebrar muito não. Tem que regulamentar, tem que começar a fazer. As pessoas não estão no ano eleitoral. Quem está é a gente, que é político, que é jornalista. É muito comum, quando vai chegando o segundo semestre, já dá uma desacelerada, né, o Congresso. Eu sei que mas é tanto problema, é tanta urgência, é tanta coisa para a gente resolver. A gente está longe de ser referência no mundo em termos de educação. A gente tem muita coisa para ajustar do ponto de vista econômico. O Brasil é um país que ganha muito com a questão ambiental. A gente não tem hoje um mercado de carbono nesse país. A gente não tem hoje... Sabe, a gente não entendeu tudo que esse Brasil pode ser se apostar na educação, se apostar na questão ambiental, para dar só 2 exemplos. Então, eu tenho muita pressa, eu tenho muita urgência e é isso que eu espero dos meus colegas. E eu acho que, mais do que o ano eleitoral, o que nos atrapalha é a polarização. Ok. Deputada, eu agradeço muito a sua participação, essa sua entrevista. Agradeço a participação do Matheus, que fez nosso roteiro. E até o próximo Papo com o editor do Broadcast Político. Obrigada a todos que nos acompanharam.